Olá, meus caros, estamos aqui novamente, madrugada, 1 hora da manhã do dia 31, né? Virado do 31 de maio, e nós vamos dar prosseguimento a meditações aqui no conteúdo edificante, com o quadro Pregação e Oração. E nessa oportunidade nós vamos falar sobre o início de tudo, com base em Gênesis. Vai deixando seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos lá. Gênesis 1. Criação do céu e da terra e tudo que nele se contém. Vamos ler até o versículo 4. Melhor dizendo, até o 5. Então diz o seguinte: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era bom a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E vamos até o 7. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão dos céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Bom, e segue então a descrição das coisas que Deus criou. Lembrando que o livro de Gênesis faz parte do Pentateuco, dos primeiros livros da Bíblia ou da Tanar para os judeus, e fora escrito, ou pelo menos por via oral, falado por Moisés, e atribuído a Moisés, então, esse livro, por volta aí de 1500 anos antes de Cristo. Então, essa narração bíblica tem mais de 3.500 anos, ou vai fazer isso. E segundo alguns teólogos que datam exatamente a existência do homem na Terra, ou que se baseiam pelo Gênesis, nós estamos na casa dos 6.000 anos, né? Porque 1.500 anos antes de Cristo, Moisés narrou, 2.500 anos da queda de Adão e Eva, isso dá 4.000 anos, 2.000 anos antes de Cristo, então perfazendo 6.000 anos. É claro que os cientistas dizem que a Terra já existe há bilhões e bilhões de anos, e que a primeira civilização deve ter vindo no mínimo 10.000 anos atrás, e por isso que até aquele cantor, Raul Seixas, cantava: eu nasci há 10.000 anos atrás, era referência ao surgimento da agricultura e do homem que a ciência chama de homem sapiens, sapiens, seria o homem produtivo, o homem mais evoluído, que não seria o referido, né? Macaco, na teoria da espécie, a gente sabe que isso não se subsiste, de acordo com a palavra, né? Estou trazendo apenas o que se fala aí na via externa, referente à criação do mundo, o surgimento do mundo, a datação do mesmo. Bom, voltando ao texto, ao cerne da questão ou da palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, no início de tudo. Deus criou, não sabemos exatamente quando, mas cremos que sim. Deus foi que criou tudo. Não viemos de uma explosão do Big Bang.
Não viemos da teoria das espécies. Acreditamos que somos obra de Deus e fazemos parte daquilo que se chama de criacionismo. E não acreditamos, pelo menos o cristão genuíno acredita no evolucionismo, apesar de alguns já, até mesmo de cristãos de igrejas reformadas, acreditar na possibilidade da evolução, dos tais, inclusive, que faz algum tempo eu até acabei observando, era o Caio Fábio, que acredita que pode ter ocorrido a evolução, né? Porque Darwin, quando fala da evolução, ele não diz que não teria sido Deus que criou, até porque ele era católico, mas diz que Deus permitiu que nós viemos do macaco. Mas isso não subsiste. Ainda que Deus tenha criado primeiramente o macaco na concepção do Darwin, porque na palavra de Deus nós vemos que Deus criou foi o homem do pó da terra e da costela de Adão fez Eva. Eva é a primeira mulher, Adão, o primeiro homem. E no princípio, antes de criar Adão e Eva, né, que vai ser criado mais adiante, lá pelo sexto dia, né, perto do sexto dia, no início Deus criou os céus e criou a terra. Veja que está no plural, os céus, né? Nós temos referência de Paulo dizendo que foi até o terceiro céu. Então deve existir mais do que um simples céu. Ainda que muitos dizem que aquela passagem de Paulo venha a ser simbólica. Creio eu que não seja. Que existe um céu patente, visível, que é esse que nós olhamos. Que existe um segundo céu, que seria aonde os demônios caídos estão, que por isso que a Bíblia fala, Paulo fala que seria as potestades dos ares, que eles estão no ar, né? E o terceiro céu onde estaria de fato Deus. É o que dá para entender. Agora, pode ser que não seja verdade, é apenas uma construção da doutrina bíblica e que é uma hipótese. No princípio, Deus criou, então, nós podemos compreender esses céus, as galáxias, criou a Via Láctea, né? Criou a Terra, os planetas, a Terra e dentre outros, criou tudo. E no princípio também criou Deus a Terra, que é um planeta, né? Planeta Terra, o único que tem vida, ou pode existir vida. Os demais ainda está em discussão que pode haver vida ou não, né? Diz que tem vida em Marte, mas na realidade pode existir exatamente o que a Bíblia diz. Marte ser configuração do segundo céu, onde está as potestades dos ares, os demônios e Satanás, e lá existe vida que na realidade não são vidas. São aquilo que eles chamam de seres extraterrestres, os ETs, mas que são demônios caídos, que têm a sua aparência física totalmente destruída, porque a Bíblia chega a dizer que os demônios são como que nem bicho, né? Perderam toda a excelsitude, vamos dizer assim, ou a aparência angelical, pelo fato de ter, então, sido contra Deus. Satanás, ele tentou usurpar o trono de Deus, não conseguiu, enganou uma terça parte dos anjos, que a gente não sabe exatamente qual seja a numeragem desses anjos, né? Sabemos que Jesus falou que poderia mandar uma legião de anjos, e uma legião de anjos, se eu não me equivoco, porque a legião era uma nomenclatura dada a um grupo, me parece, de exército romano. Parece que é 10 mil ou 10 milhões de anjos, eu não me recordo. Então pode ter sido essa numeragem aí, um pouco para mais, um pouco para menos. Até é uma coisa muito interessante no próximo vídeo. E então esses anjos estão aí, no intermediário. E ainda para ratificar isso que eu estou falando,
você deve lembrar da passagem de Jó. Jó era um temente homem de Deus, e da onde que vinha Satanás? De rodear a terra, passear a terra. E ele ia até Deus dedar, acusar Jó. Então, pode ser que tenha respaldo sim que Satanás fica aí nos ares, né? Que é a potestade, que a palavra potestade quer dizer autoridade. Bom, Deus criou tudo. Criou os céus e criou a terra. Aí a pergunta: será que os céus de Deus, o terceiro lá, já estava criado? Antes dele criar os céus, poderiam ser os visíveis, o primeiro e o segundo? É um mistério. Mas possivelmente Deus teria lá, quando criou o céu, estava os anjos, estava a luz, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, já ter pensado, já que ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele tem esses atributos, na criação da própria terra, porque ele já antevia tudo que poderia ocorrer, né? Exatamente a derrocada do inimigo. E os céus talvez poderia ter outro nome e está acima de todos os céus, os debaixo aqui, os dois no mínimo, né, e terra. Então criou os céus e a terra. Isso é que a gente pode interpretar de modo literal. E há algo interessante é que quando fala, muitos aqui, no primeiro dia que o Deus criou aquilo, tem uma construção teológica que diz o seguinte: que um dia corresponde a 1000 anos, porque Deus disse que 1000 anos é como se fosse um dia, e um dia é 1000 anos. Então, nós estamos já no sexto dia de Deus, que já faz 6000 anos. Quando chegar no sétimo, pode ser que venha Cristo, ou que seja esse o ano do milênio. Aí tem uma construção de advento de Cristo, toda coisa nesse sentido. Por isso que muitos advogam que o mundo tem 6000 anos, tá? Agora, você pode interpretar Gênesis, a palavra Gênesis quer dizer início, né? Quer dizer o início de tudo, a origem de tudo. Você pode interpretar simbolicamente. Eu falei do modo literal, agora tem um simbólico, que seria exatamente a criação das coisas boas de Deus para a sua vida. Deus criando o céu para você desfrutar, Deus criando a terra, configurando aquilo que está lá em Apocalipse. Eis que faço nova todas as coisas. Novo céu, uma nova terra. Porque esse céu e essa terra que hoje já vemos, Pai, Jonathan, chegou. Nós sabemos, segundo o apóstolo Pedro, que será destinado para o fogo, reservado para o fogo. Os céus que nós vimos e a terra. E surgirá novos céus e nova terra. Aí vem a questão, que é muitos advogando, e quem fala muito disso são os da Testemunha de Jeová. E tem muitos da Igreja da Assembleia de Deus, e dentre outros que acreditam nisso, que nós vamos morar na terra, não é mais no céu, porque foi um erro da igreja. Isso advém de uma doutrina reformista, já que o líder da Igreja Testemunha de Jeová, Charles Taze Russell, era presbiteriano. Saiu da presbiteriana e criou a Testemunha de Jeová. E lá tem essa construção de que nós vamos ficar num céu num dado momento, possivelmente os 7 anos, né, com Cristo, ou o período quando o anticristo estiver aqui, melhor dizendo, e depois nós vamos reinar 1000 anos com Cristo na Terra e depois para sempre. Há essa construção aí. Mas o que eu consigo captar, né, até com bastante temor, não querendo criar nenhuma heresia, até porque tudo isso que estamos falando e a gente ouve falar é apenas especulação, hipótese, porque não tem nada comprovado, é um mistério até eu diria, que quando nós morremos, né, que já podemos já estar descansando no Senhor, ou quando nós formos arrebatados, nós vamos estar assim num local à parte, distante desse céu e dessa terra que nós vimos.
e o anticristo vai reinar. Segundo ponto, quando vier o tribunal de Cristo, tudo irá se desfazer e novos céus e nova terra irá se fazer. Aí a gente vai viver numa terra, é claro. Inclusive, a Jerusalém é chamada de Nova Jerusalém, né? Porque é uma terra. É chamada de terra prometida. Então, claro que é uma terra. Claro que no céu não vai ser o céu vai ter uma terra, né? Ou um solo, compreende? E às vezes muitos fazem confusão nisso. Só quer dizer que é na terra. Então, para que eu vou morrer, ou eu vou ressuscitar, eu vou ser arrebatado para voltar para a terra? Não será essa terra aqui. Pode ser nesse local onde nós estamos aqui. No entanto, vai ser tudo novo. Tudo novo. Ou vai ser o céu com terra. Tem um solo do céu. Né? Porque senão a gente vai ficar voando no ar, né? Flutuando. Né? Porque chega a um determinado ponto, por conta da gravidade, você fica flutuando. Né? Só você vê aqueles astronautas da NASA, quando chegam lá em alta altura, fica flutuando. Eu não creio que nós vamos ficar vivendo flutuando, né? Nós vamos ter, obviamente, um corpo incorruptível, e nós vamos conseguir ficar em pé. Quiser voar, possivelmente, porque seremos como os anjos, aí pode. Mas, no entanto, se quiser ficar parado, fica. E não fica assim, né? Então, tudo isso tem que ser analisado. Eu escuto muito o pastor Moabel, e ele é seguidor da Bíblia do Dake, e ele fala que nós vamos para a Terra. Né? Nós vamos morar na Terra, nós vamos para o céu, e depois de chegar aos 1000 anos e houver o tribunal de Cristo, nós vamos morar na Terra. Claro que vai ter uma terra, esse céu. Né? Aí ele chega advogado dizendo que o inferno é simbólico. Aliás, perdão, o inferno não. Que o fogo que vai ocorrer na terra e no céu é simbólico, não vai acontecer de fato. Eu não entro nesse mérito aí. Eu posso interpretar até aquela passagem de um modo simbólico, não nesse sentido aí, tá? Eu acho que, ou penso que não é assim, que vai sim ser destruído, porque o fogo de Deus é um fogo consumidor. Quando desceu o fogo dos céus, para mostrar para aqueles que seguiam Baal que Deus era Deus, estava sobre todos os deuses, aquele fogo lambeu até a água. Então será um fogo abrasador que vai destruir tudo mesmo, mar, rios, tudo. E eu não quero crer que aquilo seja simbólico, porque o apóstolo Paulo disse que outrora o mundo se desfez por água e agora será por fogo. Então, outrora o dilúvio foi simbólico? É isso que a gente tem que pensar. Então, o dilúvio foi simbólico? Não ocorreu aquelas águas? Inclusive, tem até comprovações científicas que provam uma grande inundação, né? E isso até contato com povos que não eram seguidor do Deus de Israel. Claro, com outros nomes, né? Nome dos seus deuses, que ocorreu uma grande inundação na terra e tal. É fato comprovado, inclusive. E nós estamos falando de quando isso? Na narração bíblica, 1500 anos, mas isso deve ter sido lá por 2000 e pouco anos antes de Cristo, ou seja, 4, 5 mil anos atrás. Então, Deus criou o céu e a terra. E agora eu quero fazer uma construção também no sentido de interpretar simbolicamente o céu e a terra. Você tem o masculino céu e você tem a terra feminina. Não é aqui para você estar adorando o céu e a terra. Inclusive, tem a deusa terra, né? A Gaia, se eu não me equivoco. Que tem gente que até adora. A deusa da natureza, a deusa terra, Gaia. Não, nós temos que adorar a Deus, que está acima de todos os deuses, criações dos homens. Estou falando aqui de modo simbólico. É um feminino e um masculino. Que Deus criou tudo e criou o ser homem e a mulher para desfrutar das bênçãos dele. E aí vem, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo,
e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Como é que era a terra antigamente, né? Na época, nos primórdios. Agora eu posso me referir a essa terra simbolicamente também no sentido de sermos o próprio ser humano, né? Nós temos uma expressão, ou temos uma palavra em 2 Crônicas, se eu não me equivoco, 2, 7:14, que diz o seguinte: se esse povo se arrepender e chamar pelo meu nome, eu ouvirei do céu e abençoarei e sararei o quê? A sua terra. Ali fala, obviamente, da terra, produção, de deixar de ser estéril para fértil, mas a gente pode entender que seja nós, terra. Inclusive, a palavra que vai dar nome de terra vem de humus. O solo, a palavra solo, vem de humus, que dá o mesmo nome de homem, porque o homem veio da terra. Então faz a associação, viemos do pó da terra, somos terra. É a terra, simbolicamente. Que aí preenche tudo, né? Preenche o corpo, aliás, que significa tudo: corpo, alma e espírito. Então, a terra era sem forma e sem vazia. Quantas vidas pode estar exatamente dessa forma? Sem forma e vazios. Sem a forma de Deus, sem a bênção do mesmo e vazios do seu Espírito Santo. Olha a mensagem que dá a partir daí, né? Claro que isso ocorreu literalmente, eu não estou questionando aqui, estou fazendo uma outra reflexão, colocando o ser humano. Isso se chama metáfora, que é uma comparação, que é pegar coisas dessa vida e fazer, obviamente, uma explanação. E a terra era sem forma e vazia. Quantas terras que estão nessa situação? Sem uma forma ideal, sem estar nos planos de Deus, sem fazer a obra do Senhor, que é amar sobre todas as coisas, o próximo a si mesmo, sem ter uma estrutura, sem ter o Espírito Santo para guiar, sem ter paz, sem ter alegria, escravizado nos vícios, moldado de acordo com as coisas profanas, equivocadas, e Deus está sondando essas pessoas, sondando todos nós, às vezes estão fracos na fé também, para nos ajudar. Eis que estou à porta e bato, se abrir, cearei contigo e tu comigo, é o que diz em Apocalipse. E era também vazia. Nós sabemos que uma casa vazia, vem o inimigo, entra e destrói. Coloca depressão extrema. Tem muitas depressões sim, são inerentes da própria natureza da pessoa, porque já foi até mesmo um castigo, entre aspas, de Deus. Quando Deus diz para Adão, quando ele peca, do suor do teu trabalho ganharás o teu pão, que terás aflição para ganhar o teu pão, aquilo ali já está embutido a questão do estresse, da depressão, tudo ali junto. Então é inerente. O que a Bíblia diz? O salário do pecado é a morte. Eles receberam a morte e todas as consequências, todos os males. Eles, nós, né? Que eles são os nossos ancestrais. Então, tem na própria inerência, vamos dizer assim, ou seja, na própria natureza da pessoa, do ser humano, a ter a depressão. Aliás, a ter depressão ou ser deprimido. Agora, tem algumas que é a influência do maligno. Porque quando a casa está vazia, o maligno se apodera, vendo as facilidades, vendo, observando que a pessoa está frágil, e aí ele explora, ele luta. Por isso que tem muitas pessoas que você vê que está possessa. Você percebe que ela está sob a influência maligna. E se fazer uma oração, a pessoa cai. Eu me recordo, na igreja, por exemplo, tinha um irmão que ele nem orava por expulsar demônios. Mas aquela pessoa, ela estava tão carregada de opressão maligna, e ele só fazendo uma breve oração, sem colocar a mão nela e tal, ela já caiu desesperada e já teve
que as obreiras vinham depressa porque não ia dar jeito, porque a pessoa estava realmente buscando forças ocultas, depois for descobrir, né, possivelmente ligada à feitiçaria, bruxaria, que a Bíblia condena, está lá em Deuteronômio, para nós não buscar a feitiçaria, a bruxaria, a magia, a necromancia, que é ouvir os mortos, que não existe porque o morto não volta mais. O que volta é Satanás influenciado de morto, ou travestido de morto. Nós temos uma passagem clara sobre isto. Saul, quando estava com o espírito imundo, e Davi tocava aquela harpa para expulsar o espírito dele, ele não tinha mais direção, não tinha mais o Espírito Santo, Deus não falava pelas pedras Urim e Tumim, então ele foi atrás de uma pitonisa. O que é uma pitonisa? Era uma que dizia que falava com os mortos, videntes, mas na realidade é tudo engano. E aquela vidente diz que viu o profeta Samuel lá, e o profeta Samuel, que já era morto, que era um homem de Deus, dizia para Saul ir à peleja. Mas na realidade, quem se transfigurou ali, que se transfigura para enganar até os escolhidos, como o apóstolo Paulo diz, de anjo de luz, era o próprio Satanás se transfigurando na pessoa de Samuel na terra para dizer: Saul, vai à peleja. Ele foi à peleja e o que aconteceu? Perdeu, mas dizia que ele ia ganhar. E ele, para não ser morto pelos inimigos, acabou se suicidando. Então veja como é danoso e é perverso e não é de Deus. Porque as forças ocultas, a gente pode ir atrás e vai atrás, não é de Deus que é a força oculta, mas sim o próprio inimigo. Porque Deus deu dom sem arrependimento. Satanás tem os mesmos dons. Pai do Senhor, os irmãos estão chegando aí. Depois eu vejo os comentários. Deus deu o mesmo dom. Aliás, Deus deu dom sem arrependimento. E Satanás está com esses mesmos dons. Em dons agora que outrora ele fazia para cativar os anjos para adorar a Deus ou para servir a Deus, agora ele faz o quê? O contrário. Enganar os demais anjos, ele não pode mais enganar. Ele já enganou uma terça parte, já está fora do céu. Mas ele vem para enganar os cristãos ou aqueles, principalmente, que não conhecem a verdade. Os seus truques, com os seus malabares, com os seus pseudos milagres e tantas outras coisas mais, para o pessoal buscar aquilo que não agrada a Deus. Por isso que é um perigo, como eu estou falando aqui, a terra sem forma e vazia. Você, como terra, tem que ter uma forma, tem que estar dentro da fórmula de Deus, formado ali nos ensinos do Senhor, moldado. E não pode estar vazio, tem que estar cheio, tem que estar com as lacunas preenchidas da presença de quem? Do Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo, o diabo não toca, porque tem a sua vida escondida em Deus e o maligno não pode tocar, que é o que Paulo fala. Então, a melhor coisa a se fazer quando as pessoas estão, quem vier, porventura estar nessa situação, é recorrer ao Senhor. Chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. E a gente fala assim, parece que é só para aqueles que não conhecem a verdade. Não, é para muitos cristãos que às vezes o inimigo trabalha tanto que ele se esfria na fé. Aliás, o inimigo tem tanto interesse, é mais naqueles escolhidos mesmo, naqueles que estão no caminho, ou procurando entrar no caminho, na porta estreita, no caminho largo. Aliás, no caminho apertado, diferente do caminho largo. Então é necessário o quê? Fazermos a nossa parte, forçarmos tendo bom ânimo para vencer isto, para vencer as dores, os penares, para entender quando é da natureza o sofrimento inerente, natural, quando é do maligno. Eu estava falando de depressão que é natural, outras são malignas. Assim como tem dores que são naturais e outras são malignas. Porque um dia, se Jesus não vier arrebatar, nós vamos morrer. Não quer dizer que a morte, ela é do maligno. Não, a morte é algo natural, que já vem, obviamente, com um castigo, mas que não tem sobre o cristão poder algum. Aquela morte perversa mesmo, que é a segunda morte, lançar no lago de fogo, porque o viver é Cristo e o morrer é ganho, é passar dessa vida para outra. Né? Apesar desse corpo, que eu estou falando, corpo, esse físico, morrer. Agora não quer dizer que esse corpo físico morrer, que é o diabo que mata, que assim quis. Às vezes é Deus que permite, sim. Está na hora, está na hora. Agora,
É o diabo, sim, querer que a nossa alma morre. Nossa alma morra por conta do pecado. Essa é a pior das mortes, é o que diz Apocalipse. Que aquele que perseverar até o fim não receberá o dano da segunda morte, que é a separação total, não só dos homens, né? Porque a morte física separa você dos seus entes queridos, dos seus amigos. Mas essa morte, ela não só separa das pessoas, mas como de Deus. E aí é destino, né? Para o fogo. E muitos chegam a dizer que esse fogo do inferno também não seja real, seja simbólico, seja um sofrimento na alma de eterno e tal. Essa é a construção doutrinária. Não tem como dizer que sim nem que não, até porque a gente não tem uma certeza absoluta. Poderá ser, mas fato é que seja uma tormenta grande ou fogo mesmo, bom é estar com Cristo no paraíso, descansando, né? Nós temos inclusive aquela parábola de Lázaro e de rico. Estava lá o rico, né, em vida, que tinha tudo, e o Lázaro não tinha nada, era um mendigo, é um pedinte. Morre o Lázaro, é assistido a sua morte pelos anjos, e os anjos conduzem ele aos céus, ou ao seio de Abraão, que é ali descrito. E o rico vai para onde? O Hades. E chegando no Hades, ele sente as tormentas e pede para Lázaro molhar, né, com algum algodão, com algum pano, né, a sua boca com água, porque ele estava sofrendo ali um tormento enorme. E Deus diz: olha, quem está aqui não pode se comunicar com lá. Isso é a prova que os mortos não voltam, porque, inclusive, não há comunicação daquele que descansa do Senhor com aquele que não descansa no Senhor, bem como com aquele que descansa ou não com o Senhor, com os que estão vivos, porque o próprio rico pede para Deus, dizendo assim: Senhor, me ressuscita para me falar para os meus parentes. E Deus diz: não, eles têm os profetas, eles que ouçam os profetas. Quer dizer, que nem para ressuscitar e para falar, e nem possivelmente mostrar ou permitir que ele apareça ou venha amedrontar as pessoas. Então tem que analisar tudo, né? Que a Bíblia tem resposta para essas coisas todas. O problema do pessoal e das pessoas que vão para outros tipos de credo é porque elas nunca leram a Bíblia. Aí elas vão para o Espiritismo, elas vão para. Mas aí muitos dizem, mas o Espiritismo prega a Bíblia, fala de Jesus, mas fala de reencarnação. A Bíblia não fala de reencarnação, a Bíblia fala de encarnação. Encarnar é uma coisa, reencarnar é outra. O Deus se encarnou em homem, ou o Verbo se transformou em carne. E isso é encarnação. Divino se transformando em homem. Como um anjo pode se encarnar em uma pessoa. Não tem problema com isso. Agora, reencarnação, vidas posteriores, essas coisas todas, isso é construção maligna, transmigração e tal. Isso não é de Deus. Inclusive, nós tivemos a morte agora desse cantor, o Diniz, teve uma sensitista, né? Uma que tem essas percepções e tal. Eu nem sei se é o termo sensitista, ou coisa assim, de ter sensações. Sensitiva, né? E ela disse que aquilo que ele tinha, porque teve um vídeo que ele estava dizendo que estava com cólicas, já era o processo dele para desencarnar. Ora bolas, ora bolas. Quem conhece a verdade que é Cristo Jesus, que o caminho, a verdade e a vida é Cristo Jesus, não cai numa ladainha dessa. Não cai. Não cai porque a Bíblia é clara. Morrendo o homem, morrerá só uma vez, cabendo o quê? O juízo. Ele não volta para cá, ele não se transfigura ou faz a transformação para uma outra pessoa, nem para animal, nem para nada disso. Porque nós somos almas. Almas que não se corporificam. São almas que têm um destino após morte. Os céus, ou descansar com Deus, ou Hades. É isso. Jesus ensinou isso. Jesus reencarnou em outra pessoa? Ah, os espiritistas utilizam
Veja bem, olha como a palavra de Deus vai nos levando a várias coisas, né? Eles utilizam Nicodemos. Ah, Jesus falou com Nicodemos, disse: necessário é vos nascer de novo, da água e do Espírito. E ali citam a passagem do Espírito Santo, que Jesus está falando de batismo e de Espírito Santo que viria após o batismo nas águas, e eles interpretam que seja ali reencarnação. Não tem nada de reencarnação, não. Jesus não se reencarnou mais ninguém, não. O que tiver dizendo é que é reencarnação é o anticristo, porque o próprio Cristo disse, antes de falecer, depois ressuscitar, ficar 40 dias, 40 noites na terra e ascender e estar dentro de Deus Pai. Olha, se o Cristo, se disser que o Cristo está aqui, acolá, não creais. Cuidado com os falsos cristos. E Paulo vai falar sobre o espírito anticristo aí, está pairando. O que é o espírito anticristo? É aquele que é contra Cristo, a doutrina de Cristo. Porque o espiritismo não bate com o evangelho. Allan Kardec não entendeu o evangelho. Inclusive, Allan Kardec era maçom antes de ser espiritista. Mas o que ocorre? As pessoas, por falta de conhecimento daquilo que Jesus disse, o povo erro não conheceu o poder de Deus e as Sagradas Escrituras. Por isso que elas vão atrás disso, vão atrás daquilo. Aí o inimigo lá faz a mesma coisa daquela petonesa. Olha, eu vi a tua mãe que estava morta, ela disse que vai ser contigo. Olha, eu vi teu pai, olha, eu vi tudo aqui, ó, estão falando. Aí abaixa a entidade lá, né? Porque o inimigo entra mesmo, se apodera, né? Manifestação maligna, a gente sabe, na Bíblia, já fala desde a época de Saul, né? E tem mesmo. Aí abaixa a pessoa acredita. Mas é o inimigo para enganar, porque ele é o pai da mentira. Deixa eu ver alguma mensagem dos irmãos, que eu já vou voltar para o texto, né? Tem bastante mensagem aqui. Na visão geovista, cada dia são 7.000 anos, sendo assim, um milênio será 7 milênios. É antibíblico. Se a cronologia de Ushia estiver certa, já estamos no milênio. Em 23, já tivemos no milênio, né? Em 23 de 10 de 96. Essas previsões nem adianta. Até ali sobre isso, uns 7 dias ou mais atrás, os judeus cabalistas querendo o mito da Lilith, a deusa do demônio e a perversão sexual. A questão da Lilith já que até encaixa na questão aqui do Gênesis, né? Que seria, para quem não sabe, a mulher oficial de Adão. Adão, então, foi corno. Ou levou lá uma pro lado de cerca da mulher. Porque, segundo a história, Lilith teria sido criada do pó que nem Adão. E não queria se submeter às vontades de Adão, não queria ser submissa. Seria então a mulher já empoderada, feminista. E por não obedecer a Adão, ela saiu de Adão, foi viver errantemente. E por isso que a Bíblia diz que Deus teve pena de Adão e viu que era bom que o homem não andasse só, então ele construiu ou criou uma adjuntora que foi Eva. Essa é a narrativa que eles tentam inventar, né? Ou que eles inventam. E não é isso. A Bíblia diz que a primeira mulher foi Eva. Senão a Bíblia teria dito que seria Lilith. Não teria nenhum problema ter dito isso. Se a Bíblia revelou pecados de homens de Deus, revelou tantos mistérios, tem várias coisas que estão na Bíblia que está ali narrado, qual era o problema se isso fosse verdadeiro, né? Ah, mas erraram lá o cano ou escrever errado. Aí vem aquelas discussões todas que a gente não adianta entrar no mérito. Aí, ainda segundo a Lilith, dizem que é o demônio, né, que satisfaz de prazer, de relações sexuais adulterinas. O homem e a mulher, quando se masturbam, é a Lilith ali que aparece. Meu Deus. Eu não creio nisso aí. Eu não creio mesmo. Até porque ainda chega a dizer que até mesmo se a pessoa estiver casada, segundo esse conto aí, a Lilith te atrapalha ali na relação sexual. A relação sexual, o coito foi deixado por Deus. É abençoado por Deus desde que não tenha aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer, uma cama sem mácula. Se a cama for sem mácula, não tem problema. Né? Não tem nada de Lilith, problema demoníaco nesse sentido. Aí crio, para mim isso aí é um mito, claro, né? Teria até outras coisas para falar a respeito, mas o tempo não permite.
A paz, irmão, vemos Jesus, essa esperança de vida eterna, pois ele é a primícia dos que dormem, é verdade. Inclusive, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que se Jesus não ressuscitasse, em vão seria a nossa pregação, em vão seria isso que eu estou fazendo aqui, que muitos pregadores, missionários fazem pelos quatro cantos da terra, né? Aquele que crê em mim nunca morrerá, mas passou da morte para a vida. Jesus é a ressurreição e a vida, aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Irmão, ouvi muito isso no ministério, voz da pedra angular, descendente de Abraão, por isso eu estou me afastando. Até o Henri Cristo, nos polêmicos debates, prega até a reencarnação de si mesmo. Sim, claro, o Henri Cristo é um anticristo, né? Muitos já até disseram que ele é lunático, tem problema psíquico, e que não é para ele, para considerar ele. Inclusive, ele é daqui de Santa Catarina, ele é. Agora me esqueci a cidade. É uma cidade interiorana daqui de Santa Catarina. Foi para Curitiba, depois para Brasília. Acho que agora ele vive em Brasília com as suas Henriquetes. Inclusive, ele ensina o Henri Cristo. Foi ali que eu li até. Referente ao Deus Spinoza. Ele crê que Deus é que nem o Deus pregado pelo filósofo Baruch, né? O Baruch Spinoza. O Spinoza. É. Ele crê que é um Deus que é contemplado, contemplativo pela natureza, né? Ou que a gente faz contemplar, ou que a gente contempla Deus pela natureza. Eu não creio, né? Claro que a natureza ela se manifesta a glória de Deus, proclama Ele, a sua justiça e tal. Agora, adorar a natureza no sentido de dizer que está adorando a Deus, aí já é demais, né? É isso que o Deus Espinosa diz, né? Eu passo a entender. Jesus ressuscitou no mesmo corpo, a mesma fala tinha os sinais dos pregos, lá passando, lança, correu, comeu e bebeu, o peixe não era fantasma. Claro, essa é outra justificativa, que para aqueles que creem no Espiritismo, Jesus não reencarnou quando ele ressuscitou, ele foi visto por várias pessoas, né? Não era 120 pessoas, agora não me recordo mais, 500 e poucas pessoas parece que viram ele, né? E os discípulos tocaram nele, Tomé tocou para ver os furos, e ele ainda comeu e bebeu. Então ele ressuscitou de fato, não reencarnou, né? E naquela passagem que o Pedro diz: Olha, parece um fantasma, estava temeroso que Jesus estava dando sobre as águas, era ali um fantasma, né? Era o próprio Jesus. Ou ainda aquilo que eles dizem sobre a transfiguração no monte, quando Jesus está lá orando, aparece Moisés e aparece também Elias, eles dizem, olha, a reencarnação ali, não tem nada de reencarnação, porque Moisés foi sepultado por Deus, ninguém sabe aonde foi enterrado Moisés, né? Se ele não foi arrebatado, mas ninguém sabe onde ele foi enterrado. E Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo, porque Elias ele morreu, e vai ser Elias, tudo aponta aqui, vai ser Elias e Enoque, as duas testemunhas, que vão descer e ser mortas lá na cidade, em Jerusalém, né? Na época do anticristo. Não encarnou outro corpo. O que eu vi na pedra angular foi a manifestação de corpos glorificando falecidos. Sim. Ele é em Indaial, é verdade, em Indaial, Santa Catarina, fica perto de Blumenau, cidadezinha próxima de Blumenau. Jesus morreu mesmo, pois ressuscitou, só quem morreu pode ressuscitar. Tem um dissidente da NBB aí em Mafra que é famoso pelos sermões apocalípticos que publicou em 2 livros. Não sei quem seja. E tem bastante desses aí, né? Bom, voltamos à palavra. Eu estava na terra dizendo que se a sua vida está complicada, né? Para aqueles que vão ouvir essa mensagem depois, creia que o Senhor tem algo maravilhoso para fazer. E no início a terra, aqui falando já de modo literal, ela não tinha formosura e era vazia. E Deus então foi lá e fez algumas mudanças. Havia trevas e havia a face do abismo, então Deus criou as trevas, criou o abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Esse haja luz e houve luz é Jesus, porque é a palavra que Deus proferiu, Jesus é a palavra. Estava ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O irmão aqui é unicista, né? Mas a gente pode perceber aqui que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam aí, que configura a Santíssima Trindade, ainda que muitos vão dizer que não exista, né?
porque me parece que na corrente unicista tem uma que é intermediária, né? Tem uma que tem outro nome, não é só unicista. Porque tem uma que acho que é unicista que só crê que é Deus, né? Só Deus. Inclusive a Testemunha de Jeová prega isso, né? Que é só Deus e pronto. Não tem Pai, Filho e Espírito Santo. E tem outra que constrói que existe sim Pai, Filho e Espírito Santo, mas não existe Trindade, tá? Vamos lá aqui. E versículo. Eu estou no versículo 5, né? Não, no 3. E vi Deus que era bom a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, e Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Então, a separação de luz e trevas. Deus criou a luz, Deus criou as trevas. Só que nós temos que ser a luz do mundo e não podemos ser as trevas, simbolicamente, né? Mas Deus criou a noite, criou o dia. Quer dizer, Deus criou o bem e o mal. Deus criou tudo. E é isso que muitos ateus ou agnósticos acabam acusando Deus. Deus é uma pessoa boa porque criou o mal, criou o bem. Se ele quisesse que todo mundo fosse salvo, fosse bom mesmo, ele não criava o mal, não deixava o mal se enraizar ou criar, né? Não, mas a gente pode interpretar que Deus deixou tudo transcorrer por livre e espontânea vontade dos seus seres criados e deixou claro também que há consequências em todos os atos, ou que todos os atos vão acarretar em devidas consequências que podem ser boas e ruins, e que ele assim mostra que ele não é autoritário, não é um carrasco, não é uma pessoa que diz, olha, você não deve fazer e pronto, e eu vou impedir com tudo. Não, ele deixa, porque ele deixou Adão e Eva pecar. Só que ele avisou, ele avisa. Como diz o ditado, quem avisa amigo é, né? Ele avisa, mas ele não é um ditador. Ele não vai lá com forças dizer, olha, não pode. Olha, eu vou te prender aqui para não ir. Não, porque o que a Bíblia diz, nem por força, nem por violência, tudo pelo Espírito. Se a pessoa está unida ao Espírito de Deus, seu espírito está unido ao Espírito de Deus, ela não peca. Agora, se a pessoa não está unida ao Espírito de Deus, ela peca. E se eu diria que nos dias presentes ou atuais, se a pessoa está com o Espírito de Deus, ainda que ela peca, o Espírito de Deus avisa e ela se arrepende ou reconcilia com Deus. E aquele que não tem mais o Espírito, não está ligado, conectado com Deus, então não pede perdão. O agnóstico diz, é verdade que o diabo é bom, né? Aliás, tem uma corrente aí que fala, né, e satanistas, que o diabo é bom, né, que é o diabo que seria o diabo da filosofia, né? Do amor à sabedoria. Inclusive, vem lá dos gregos, né? Que até parece que o Sócrates era chamado, que ele tinha um deus interior, ou um diabo interior nele, né? E isso advém do diabo da sabedoria e tal, né? Mas a gente sabe que apesar daquilo, né, lá de Sócrates ser interpretado dessa forma, que a sabedoria pode ser sim um diabo, entre aspas, porque pode fazer mal, a própria pessoa sabe muitas coisas, porque ela se aflige, e mal os outros que ficam, às vezes, com inveja, ou que não conseguem captar a mensagem. Mas nós sabemos, obviamente, que o inimigo trabalha do seu modo ardiloso para transparecer ser uma pessoa boa, né? Para enganar as pessoas, porque não vai apresentar diante de nós com um tridente, né? Com um rabo, todo vestido de vermelho, como vende aí nos filmes hollywoodianos, né? Esse estereótipo. Isso aí jamais. E até quando o próprio inimigo falou com Deus ou com Jesus, ele veio ali, possivelmente, de uma forma corpórea de um ser humano, né? Para falar com o inimigo. Aliás, para falar com Jesus. Ele foi refutado ali por Jesus, pela palavra, pelo Novo, aliás, pelo Velho Testamento. Bramarinhos somos nós, somos mudalistas, um após o outro, manifestação de Deus. Sim.
Isso aqui, o brahmismo ela é a religião asiática, não é? Modalistas. Isso é estudo, ou dar um estudo aprofundado referente a isso, né? E disse Deus: há expansão no meio das águas, expansão entre as águas, e Deus fez expansão e separação entre as águas, que debaixo da expansão, tal, e foi. E aí foi a hora da manhã, juntou as águas, aí fez os rios, fez os mares, fez os animais, né? E Deus abençoou e dizendo, né, para frutificar e tal. Quero ler o versículo que Deus fez as estrelas, que nós não lemos aqui, foi fazendo tudo até criar o ser humano, né? Então façamos o homem, o versículo 23, nossa imagem, conforme nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. O homem deve controlar tudo, né? E não o animal, a terra lhe controlar. Isso, inclusive, dá para refutar aqui os sabatistas, né? E por isso que Jesus disse que o sábado não foi feito. Aliás, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, né? Vamos ver outros versículos aqui. Isso, o homem foi feito, portanto, no sexto dia, né? Que é o número do homem. Por isso, o número 666, que é falado também, refere-se ao número do homem ou da imperfeição, né? Então, tá tudo aqui narrado, e quando tinha feito, era muito bom, e à tarde e amanhã do dia sexto. Aliás, possivelmente, ó, Deus viu tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi à tarde e amanhã, o dia sexto. À tarde e amanhã, né? Possivelmente. Porque tem algumas versões bíblicas que às vezes confunde mais, porque a pessoa vai ler para ler, está dizendo que foi à tarde que Deus descansou de sexta-feira ou foi na manhã, né? Não fica muito claro. A gente sabe, claro, que por conta de sexta-feira já à tarde até o dia sétimo, que escutou o sábado, aí que instituiu o sábado. Então, nessa breve explanação referente ao início do tudo, nós podemos entender que Deus criou tudo. Deus criou principalmente as coisas boas, né? Mas é que o homem desobediente teve que provar o amargor de Deus, teve que provar o fel de Deus, teve que provar os açoites de Deus, teve que provar as coisas ruins de Deus. Quer dizer, Deus tem o bem, tem o mal, tem o bom e o ruim, tem tudo. E fez, quando fez a terra, os céus, tudo para ser maravilha, tudo para ser bom, para ser durável, para ser eterno, para o homem, para a mulher desfrutar realmente, para viver na maior paz, para viver bem. No entanto, desobedeceram, vieram as consequências que Deus já até antevinha isso, já até previa isso. Então, por isso que tem esse outro lado dele. Inclusive, até possivelmente o inimigo tentando influenciar, né, que tem aquela questão dos Nefilim, que muitos diverjam, que contaminou, que fez o homem desagradar tanto a Deus que ele disse que se arrependeu de ter criado o homem, né? E o inimigo tentando acabar com a descendência, aí veio o dilúvio para Deus dar uma normalizada em tudo, tirar a prostituição de todas as coisas outras ou demais perversas, até chegar na linhagem de Jesus para nós termos salvação. Se por um homem veio o sofrimento, as dores por conta do pecado, né? No caso Adão, por um outro veio a salvação, que é Jesus Cristo, né? Foi o homem que tem a natureza divina, como também natural, ou a natureza física, né? Divina e humana, melhor dizendo. E também tem doutrinas que divergem, né, que são antibíblicas, obviamente, e algumas igrejas são passíveis dessas doutrinas, ou algumas comunidades, e diz que Deus só veio em espírito, Jesus só veio em espírito, ou só veio em carne. Não, ele veio em espírito e em carne.
que a Bíblia nos revela. E quem não crê assim já está dando crédito ao espírito do anticristo. Então, pensamos bem, Deus criou tudo, mas ele pensava primeiramente em coisas boas. O homem desagradou, deu ouvido a Satanás, a serpente ali, e aí veio as coisas ruins, como o próprio Satanás recebeu por desobedecer a Deus. Quer dizer, se eles dessem crédito, né, à questão do livre-arbítrio, eles estariam, tanto Satanás estaria com Deus e os anjos, e talvez nós nem existiríamos, né? Os seres humanos, que foram outro projeto de Deus, talvez para substituir aquela primeira levada de anjos que foi expulsa dos céus, né? Até essa parte. E agora, né, ou a partir de Adão e Eva, nós passamos passamos a existir e pecou e veio o problema, né? Então, é interessante meditar nisso, né? Que Deus nos deu o livre-arbítrio, mas faz a gente pensar o seguinte: temos o livre-arbítrio, a liberdade, mas com responsabilidade. Se não tiver responsabilidade, as consequências maléficas vão vir, pronto, né? Vai vir a consequência. Por isso que a palavra de Deus nos diz, e Paulo vai dizer isso, que Deus não deixa se escarnecer. Tudo que o homem fizer, ele vai colher, né? Tudo que ele semear, ele vai colher. Então, as pessoas, em vez de ir nos teatros, vão às igrejas. Lá tem cadeiras cativas e assistem às apresentações de matriz. Deixa eu ver o que o mundo está falando aqui. Hoje em dia, entretenimentos entram muito forte nas igrejas. O humanismo cristão. Uhum. Com isso, Deus já está na periferia e o homem no centro, sim. Os cultos chamados de antropocêntricos, né? Onde o homem no centro e não cristocêntrico, sim. Então, as pessoas, em vez de ir nos teatros, vão às igrejas, e lá tem as cadeias cativas, e assistem às apresentações, a dramatização, que já tem na televisão, agora tem na igreja também. É assim, mudanismo dentro da igreja, né? Outrora a igreja combatia o mudanismo no mundo, agora ela se adapta ao mundo, né? E até faz uma reflexão equivocada do que está escrito aos Romanos 12:2, que diz o seguinte: não se conformeis com o que há no mundo e tal, mas se renovai pela instrução e entendimento do Espírito Santo. E talvez com base nesse versículo eles interpretam o pensar, aliás, interpretam essa passagem de uma maneira equivocada e pensam em mudar em nome disso, aceitando algumas modernidades, né? Aí você vê, outrora práticas que eram combatidas, agora são aceitas, né? Desde que tenha tudo o selo, a patente, a marca evangélica ou cristão, já está abençoado. Eu me recordo numa época que eu estava fazendo a primeira carteira de habilitação, passei pela autoescola, um instrutor meu da autoescola era da Batista, né? Ele me conhecia muito até, eu até, acho que eu frequentei umas 2 ou 3 vezes a Batista quando eu era adolescente, que eu não era nem cristão, não era nada. E eu conhecia ele. E aí ele começou a falar para mim, querer pregar para mim, né? Eu tava com a Bíblia dele dentro do carro. E aí ele tinha uma baita de uma tatuagem aqui. Aí ele disse para mim, ele começou a pregar e depois falou de tatuagem. Foi ele que falou de tatuagem. Aí, o que vocês acham de tatuagem? Olha, aliás, nessa época eu já conhecia a palavra, né? Nessa época eu já conhecia. Acho que eu tinha até saído do sistema, né? Mas eu, quando eu frequentava Batista, eu frequentei umas 2, 3 vezes, eu não gostei muito, eu fui e tal. Era antes, né? Não tinha me convertido. Aí ele falou sobre a questão da tatuagem. Eu disse, olha, está escrito no Levítico não colocar marca sobre o teu corpo. Ah, mas isso é errado, porque aqui a minha tatuagem foi consagrada ao Senhor. Olha aqui, está o nome aqui de Jesus, de Deus. O pastor aqui ungiu com óleo, ou fez uma santa unção aqui, ou fez uma oração, e agora a próxima que eu vou fazer vai ter. Então você percebe, quer dizer, então pode ter tatuagem, pode ter brinco, pode ter acessório de tudo quanto é maneira, desde que seja abençoado por Deus, pode ter, né? E a Bíblia diz claramente não fazer marca no corpo, porque na época dos egípcios já existia tatuagem. Os povos pagãos tinham tatuagem na época, faziam. E o povo de Israel era diferente nisso, não poderia marcar o seu corpo.
E agora eles aceitam, não há boa, não, porque não tem problema, está escrito Jesus Cristo. Eu não estou falando aqui com pessoas que não conheciam a verdade e tiveram, aí é uma outra coisa. Mas no caso dele, ele era cristão e fez uma tatuagem mesmo sabendo do versículo de Levítico. Ah, porque agora em Cristo Jesus, toda marca, tudo será desfeito. Toda maldição. Quando a pessoa não conhece, eu concordo, porque Deus perdoa o tempo da ignorância, né? O canal Bíblia Sagrada, tu congrega ainda em alguma igreja? Não, irmão, eu não congrego em uma igreja. Já faz 10 anos que eu não estou em igreja nenhuma, apesar de visitar algumas uma vez ou outra. O homem não se alimenta da palavra, por isso é fácil de ser enganado. Assim, não conformei com esse mundo, transformais pela renovação do entendimento. Isso que está lá em Romanos, né? O irmão está rindo aqui, o Oswaldo, deixa eu ver. É, os golpes, né? É, logo a Batista que estudo, né? Inclusive, ele conhecia esse texto também porque parece que a família dele era da Assembleia de Deus, né? E quem fundou a Assembleia de Deus, o Daniel Berg e o Gunnar Windring, era da Batista, né? Então, quem fundou a Assembleia de Deus eram batistas, eram bem estudiosos da palavra, né? Aí ele dizendo aquilo para mim, aí ele queria pregar a mim, porque eu estava fora da igreja, né? Na época ele dizia o seguinte: porque você está desviado, você não vai para o templo e não sei o quê, e você não pode olhar para o homem, você está olhando muito para o homem e tal. Aí eu já estava um pouco assim chateado com aquilo ali, que ele só falava aquilo, de me ensinar a dirigir e ficava falando aquilo. Aí eu disse: olha, e essa tatuagem aí, como é que tá? Hã? Aí depois ele ficou um pouco enraivecido. Eu disse: olha, com todo o respeito, irmão, a questão é o seguinte: nem por força nem por violência, cada um tem o seu pensamento. Hã? Hoje eu nem sei como é que tá a vida dele. Para mim, acho que nem mais igreja ele tá. Acho que ele já pensou um pouco mais diferente também. Então, é para você analisar, né? Outrora não podia ter a tatuagem, agora pode, que tem a benção, né? Ah, o homem não pode ter brinco, vai lá, o homem coloca o brinco, não, eu sou, o brinco aqui é para Cristo, né? Tô falando do homem. Aliás, em questão de brinco, quando eu não conhecia a verdade, eu tentei usar brinco, mas era um brinco de pressão, né? Um brinco de furar a orelha, né? Eu me recordo, meu avô, quando viu, disse assim: o que que é isso? Brinco é para mulher, para com isso aí. Você já está mudando de, né? A pessoa está mudando de sexo. Eu fui criado junto com outro primo, né? E meu primo tinha furado a orelha mesmo. E aí eu estava com 14, 15 anos, acho. Aí se eu vi meu primo furando, se eu vou pegar, eu tinha depressão, vou ficar depressão, para quê, né? Meu avô era até católico, assim, naquela época, bem rígido, né? E combateu, né? Mas hoje em dia na igreja evangélica você diz: não, pode usar o brinquinho, a argolona, pode usar, esticar a orelha, deixar desse tamanho, né? Porque é abençoado por Deus. Todo respeito a quem utiliza, né? Eu estou dizendo de quem é cristão, quer ser um cristão genuíno, né? Que quer fazer a diferença, que quer ser a luz do mundo, sal da terra. Não tem diferenças. Anel na orelha, tem vários, piercing, né? Tudo quanto é coisa, né? Corrente, que aquele correntão, até agora não podia corrente, mas agora pode. Corrente, não podia o crucifixo, agora pode. Deixa ter uma cruz pode, não podia dar cruz, agora pode a cruz. A cruz está abençoada. E por aí vai, né? Se a gente for fazer uma live só disso, né? Quantas coisas que não podiam, agora pode tudo, pode tudo, pode tudo. Pode até casamento homossexual na igreja, né? Eu tô com todo respeito, na questão do direito e tal, mas outra hora não podia, né? Aí tem as igrejas da teologia inclusiva que permite. Tivemos igrejas conhecidas reformadas permitindo isso, né? Igreja luterana, exterior, presbiteriana, aceitando casamento, aceitando até mesmo as sacerdotisas, entre aspas, né? Serem lésbicas, deixando elas ocupar o cargo eclesiástico sem ter um problema de ordem sexual ou ser punida por conta da questão sexual e tal, né? A questão não é preconceito, a gente vê a questão da mudança grande, né? Que a gente percebe que a igreja primitiva não cedeu às pressões.
porque se eles cedessem essas pressões, eles não iam ser perseguidos, né? Eles eram chamados de seitas, da seita dos nazarenos. Né? Hoje, quando muitos falam, é uma seita, mas a igreja no início foi chamada de seita. Sofreram a beça, mas resistiram até o fim, foram fiel até o fim, e o Senhor lhe deu a coroa de vida eterna, né? E é assim que nós temos que fazer, né? Os que vêm sem demora, guarda bem o que tens recebido, para que ninguém toma a tua coroa. E de muitos têm tomado, porque não tem vigiado, tem adentrado no modernismo, tem aceitado muita coisa, né? Uma coisa é você, por exemplo, ser pai de família, tem os seus filhos, não quer saber da igreja, aí você avisa, eles não querem saber de nada e vão e fazem. Aí é eles com Deus. Uma outra é você concordar, né? Às vezes está dentro da igreja, até os pais concordam, algumas partes, algumas coisas. Aí o interessante é que tem algumas igrejas que não condenam a própria tatuagem e outras aceitam a barba, não aceitam a barba. A barba que nunca teve problema, porque se a gente for analisar na Bíblia, desde do Velho Testamento se tem, e também no Novo Testamento a gente não vê nenhuma vedação contra a barba, né? Aí a barba é pecado, você está mudanismo e tal. Ainda se for para pregar, né, fazer uma barba, não deixar muito feia ou cheia e tal, não vejo problema, né? Ou for para pregar, tirar ela e tal. Agora, nem em casa usar barba, né? Acho que isso aí também é um absurdo. E principalmente pessoas que têm bastante pelos, que, por exemplo, você faz a barba num dia, no outro dia já está cheio. Aí você não podia fazer, tem que estar fazendo todo dia, de hora em hora. Tem gente que até de hora em hora. E aí haja preço barba, ou haja máquina, haja, né? E tem, inclusive, para fazer, vez não tem, a pessoa condenando e tal. Isso aí eu achava sempre um excesso. Agora, outras coisas não. É assim, os pastores vão liberar tudo, né? Os pastores liberaram tudo. Já está liberado praticamente, né? Porque senão não tem dinheiro. Não tem dinheiro nos cofres. As igrejas estão mudando por conta disso. Por que a Assembleia de Deus mudou, né? Eu fiz um estudo da Assembleia de Deus aí. Não sei se o irmão viu. Dos usos e costumes. A Assembleia de Deus, em 1940 e até 70, teve uma mudança, inclusive, no próprio estatuto da igreja, era rígida, não podia nada, né? Não podia nem ver televisão. Chegou em 99, liberaram a televisão, liberaram as maquiagens, para as mulheres liberaram um montão de coisa, né? Aí depois, nesse processo, veio a Deus Amor. Foi resistindo, resistindo até missionário, a hora que o missionário morreu, pronto, mudou. E entre as outras igrejas, a mesma coisa. Foi morrendo as lideranças, eles foram se readaptando e mudando e muito, né? Porque é só você estudar, eu até creio nisso, que todas as lideranças, ou praticamente todas as lideranças de igrejas sérias, tradicionais, antigas, você tinha uma conduta cristã, você percebia neles, né? Aí eles foram morrendo, foram vindo os parentes, ou foram vindo outros, dominando a igreja e colocando algumas heresias, né? Inclusive até a igreja do sétimo dia da Adventista, né? Ela cria a líder, né? E tinha um outro que criou, agora me fugiu a memória deles, né? A Ellen Whitehouse, né? Ellen, né? Wright, né? Ellen Wright. Eles criam uma coisa que hoje em dia muitos sabatistas não creem, né? E eles nem cultuavam tanto o sábado assim. Foi passado o tempo que eles começaram a cultuar muito o sábado. Então tudo isso é obra exatamente do inimigo, que vai aos poucos entrando, trabalhando, e falta de vigilância do povo, principalmente por não ler a palavra, né? Ou os pastores não instigaram o povo a ler a palavra de Deus. Aí fico atrás de achismo. Ó, eu vi um pregador aí pregando, eu não quero citar mais ele aqui no canal, os irmãos já devem até saber quem seja, né? Porque a gente vai falar e gente, porque você está falando o nome de Deus, porque você vai queimar no fogo do inferno, porque se você não olha, eu não estou falando contra a pessoa dele, não estou dizendo, eu nunca disse que esse sujeito, eu nem vou dizer o nome dele aqui, eu nunca disse que esse pastor era falso profeta, poderia até dizer, por algumas práticas que eu não concordo, e não é eu que não concordo, a própria Bíblia também não dá esse aval, essa concordância, não é esse. Então, eu poderia ter dito, mas eu nunca disse que ele era um herege, um falso profeta, isso, aquilo, aquilo outro, né? Mas você viu, ele estava lá pregando,
uma mensagem que não tinha nada a ver, e ele disse uma coisa que eu vou separar um vídeo para isso, né? Mas eu vou adiantar até o que eu ia falar. Ele foi lá ler 1 Coríntios, olha, 1 Coríntios, na primeira Timóteo, e fala dos comichão do ouvido, né? Comichão do ouvido, darão ouvidos a doutrinas de demônio, a doutrinas e tal, farão para si comichão do ouvido. Agora vamos ver se eu encontro o texto aqui, que eu já não me recordo a passagem. Não sei se é 1 Timóteo ou é 2 Timóteo. Enfim, aí ele falava lá, e ele colocou nessa mensagem que era a teologia, que muitos iam dar ouvidos para montar para si doutores que era a teologia. Ora bolas, teologia? Será que ele sabe o que significa a palavra teologia? Primeiro, talvez não. Se sabe, ainda tem que aprender uma coisa, que estudar a palavra de Deus nunca é demais, porque o próprio Pedro diz para nós crescer na graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Terceiro ponto, mesmo aquele que faz o curso de teologia pode ser temente a Deus, porque o que difere da pessoa ser temente ou não temente a Deus é ela própria, é o caráter da pessoa, porque tem gente que está dentro da igreja que não tem teologia, que não teme a Deus. Já tem gente que tem um curso teológico que teme a Deus, né? Eu sei que tem muitas faculdades teológicas que elas fazem até um desserviço, de vez de formar realmente uns ensinadores, doutores da palavra e estimular a fé, elas estimulam exatamente o sujeito a ser cético e ganhar dinheiro com conhecimento em teologia. Tem isso, é verdade. Agora, não posso generalizar, né? Ah, porque tem... Ora, tem que estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia. A maior teologia é essa, estudar a Bíblia. O sujeito pode até pregar contra o curso em si. Agora, dizer que não é para estudar a Bíblia ou que não deve ter conhecimento da mesma, aí é realmente lamentável. Estudar a Bíblia diz respeito a também você ler outros livros, livros à parte, que faz referência à Bíblia, né? O que se refere à Bíblia. O que a gente não pode fazer é o seguinte, até eu gostei muito da pregação do Zesiel Gomes, que ele falou sobre isso. A igreja jamais pode tolher ou tirar dentro da igreja o direito de um Pedro se levantar e um apóstolo Paulo se levantar. Ou seja, simbolicamente, significa o seguinte, que uma pessoa sem conhecimento se levantar pela autoridade de Deus para fazer a obra, bem como uma pessoa com conhecimento se levantar para pregar o evangelho, porque aqui pode ter o dom da ciência da palavra, para ser doutor. Aqui pode ter os dons do Espírito Santo, de cura, de profecia, de falar em línguas e outros mais, e é o mesmo Espírito que opera, só que um de uma forma, outro de outra. Então a gente não pode ter preconceito nem com aquele que tem um autoconhecimento, nem com aquele que não tem, né? Isso é básico. Ah, mas a Bíblia diz que muito livro, muita obra é cansado, enfado, como Salomão disse. É verdade. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo considerou a sua sabedoria esterco, ou não considerou a sabedoria boa. Verdade, a sabedoria que ele tinha na realidade não era só de respeito à teologia, porque na realidade ele nem tinha uma formação bem teóloga, né, ou teológica. Ele tinha o conhecimento judeu, ou do judaísmo, também de leis, né, e de ensinos da época mesmo, né? É isso que ele faz muita confusão, confundir o estudo da palavra de Deus com o estudo de outros livros à parte, ou das coisas dessa vida, ou atrás de muita física, ou biologia, ou a ciência que perverte a fé, que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, cuidado com a ciência, que ela pode desviar muito da fé. É nesse sentido. Então tem que saber pregar direito, porque daí vai começar a doutrinar as pessoas. Aí ele fala aquele texto clássico que diz: ó, a letra mata, mas o espírito vivifica. Ali, quando está falando, Paulo está falando da letra da lei, não está falando necessariamente da letra do estudo. Porque fosse assim, Deus não tinha utilizado o apóstolo Paulo com a sabedoria que ele tinha, própria terrena, para pregar para os eruditos da época, porque Paulo sabia falar muito bem, com influência. Tá? Já Pedro já falava, se nós formos trazer para o Brasil, ele sendo brasileiro falando português, falava um português aí do sertão, do interior, o caipira, com alguns erros, e
não sabia se expressar muito bem com as palavras, mas ia na autoridade de Deus. Era isso. Sim, é falta de oração e meditação na palavra, tem que ter as duas coisas, né? Mas Deus levanta seus céus para combater igual vocês outros. Sim, Deus levanta tantos aí, mas esses é que são mais pauleados, né? Vamos dizer assim, que levam. Não gosto muito dessa expressão, mas vamos colocar aí, né? Uma expressão que diz paulada, no sentido de sofrer retaliações, sofrimento de qualquer forma. Açoites, palavra mais certa, açoite. Quando não recebe também uma ameaça de morte, a própria morte, e diria morte simbólica, seja matar na fé ou matar psicologicamente, né? Você percebe isso, inclusive, em igreja. Quando você tem um certo conhecimento de algumas coisas, ou até mensagem de Deus, eles trabalham para te derrubar. Essa é a grande realidade. Trabalham para te derrubar, porque eles só querem que pregue de acordo com eles. Às vezes eles sentem uma invejazinha, ou às vezes eles não querem que você pregue a verdade, porque senão vai, na cabeça deles, tirar as almas da igreja, ou não vai trazer mais católico para dar dinheiro. É tudo isso, né? Ou gente de outras denominações, e por isso que vira essas heresias aí em várias igrejas, né? Heresias de várias formas, heresias do tipo ah, trazer o óleo santo, trazer o lenço, sal, e essas campanhas estapafúrdias já acontecem aí, que é um processo de judação, né? De colocar o judaísmo no evangelho, que é muito perverso também. Então, voltamos para a palavra. Deus criou tudo. Vamos analisar o que Deus fez. O que Deus deixou, o início de tudo. Né? O início de tudo tinha muita ritualística? Tinha. Não tinha, né? Quem criou essa total ritualística e muita opressão e muita coisa nesse sentido, né? Foram os homens, para manter as pessoas no controle social. Eu não estou falando contra a doutrina, eu estou falando necessariamente em coisas que não têm embasamento bíblico, né? E aí diz respeito às invenções e diz respeito, obviamente, o simbolismo da própria lei que tinha. A lei cerimonial em Cristo é destruído, caducada essa lei, porque Jesus era a sombra da lei. Aliás, essas leis eram a sombra de Cristo, e Cristo sendo, então, a própria lei, né? Ou não mais a sombra, né? A pessoa. Pastor, confiar em pastor que vai ser contra essas práticas, olha, irmão, isso aí é assim, tem muitos pastores valorosos que assim fazem, mas o que ocorre é que ele sofre bastante represálias também. Às vezes não tem um campo, não tem igreja para pregar. Aliás, eu estava recordando, veja só, esse relato até poderia ser um vídeo mais adiante. Uma vez teve um pastor conhecido da minha pessoa que um dirigente, um dono de uma setorial, de uma regional, disse para ele ser dirigente de uma congregação, né, fora da sua residência. E ele foi, uma boa. E segundo ele, inclusive, ele teria até direito, se não a prebenda, mas o dinheiro da gasolina, né? Da viagem, de deslocar da cidade dele para aquele local. Colocou o camarada lá só de cabeça de ferro de teste. Ficou menos de um mês, logo tiraram ele. Quer dizer, fizeram ele de palhaço, né? Porque ele achou que ia estar lá, que ia fazer tudo certinho, aí viram que ele começou a pregar um pouco diferente do que era o previsto e logo tiraram. Então, eles matam as pessoas assim, né? Eles criam aquela expectativa para depois, ó, pá. Comigo foi a mesma coisa na época. De certo, Deus é testemunha. Isso aqui não é nenhuma invenção. Olha, irmão, o irmão tá uma benção. Logo, logo nós vamos caminhar o irmão para sete, para São Paulo, quero dar a Deus o amor, e lá eles vão encaminhar o irmão possivelmente para viajar para fora, ou ser um evangelista no Brasil ou no exterior, para a África, qualquer coisa nesse sentido, porque a igreja tem, na época tinha 136 países, agora parece que diz que tem 150, não sei se é verdade. E aí ficar levantando a bola do cara à vez, né? Aí quando eles viram que eu não dei muita bola, eles começaram a ir de outra forma, né? Porque eu nunca quis me exaltar, eu nunca quis
entrar dentro de igreja, por entrar para ser o evangelista, o bambambam, missionário, ganhar dinheiro. Eu não entrei com isso. Tem alguns que entram, né? E aquilo que o Paulo fala, entra por conta do money, né? São mercenários, pregam por conta de ser mercenários. Aí depois o camarada chegou perto de mim, pera lá, você vai ser uma benção, nós já estamos caminhando. Só que tem um porém, né? Você prega de um jeito assim, você não pode pregar assim. Porque ele me dizia que eu era, isso aqui em Santa Catarina, que eu era semelhante ao Davi Miranda, o missionário Davi Miranda. Olha, você tem uma oração boa, você tem uma pregação parecida, mas aqui falar como o missionário Davi Miranda fala, você não pode pregar. Quer dizer, você estava na mesma igreja do líder missionário Davi Miranda, o que ele pregava algumas coisas era da palavra, né? Tem alguns outros exageros e tal, mas o que ele pregava era o que eu pregava, ou seja, principalmente doutrina da salvação, não pregar a teologia da prosperidade, e focar mais na palavra e tal. Não, aqui não dá, você não pode ser assim, ó, olha como é que eles pregam aqui, veja, ó, olha, aqui tem revelação, aqui tem profecia. Aí vinha aqueles revela tudo lá, os revela Kodak, né? Aquela revelação, olha, aqui Deus já me revelou que tem uma pessoa que tem uma bolsa. O camarada já viu lá de mantimão e ficava tudo olhando. Aí disse, tem uma mulher aqui, um dia eu tava lá, era uma sede estadual, é longe da minha cidade. O camarada estava lá, ele revelando e disse o seguinte: ó, tem uma pessoa que tem uma benção e tal, para ver como é que você tem na bolsa uma carteira, a cor da carteira dessa, que era a carteira possivelmente de dinheiro, era azul. Ele viu ela mexendo e lá e disse. Então, esses sacanas, eles davam a vez, né? E não pregava a palavra. Ficava lá uma hora e pouco só falando de dinheiro e de revelação, e a palavra era 2, 3 minutos e pronto. E é assim que eles fazem. Eu tinha muita experiência para contar, mas às vezes eu fico até quieto, porque senão eu vou expor muitas pessoas, depois eu posso ter alguma represália também, né? Mesmo não citando o nome. Quem deveria fazer isso seria assim. Eles caem, eles fazem as cópias. Claro, se divide da fé, não quer precisar de que fico dando muito valor aos títulos, sim. Não for consagrado por Deus, então eles compram para receber o salário e ser eles. Também tem isso, né? Tem várias coisas, né? A gente que vivenciou muitas coisas dessas. E apesar de eu ser apenas um cooperador, né? Eu vivenciei tantas coisas. Imagina se eu fosse dirigente, né? Eu tive a oportunidade de ser dirigente num ponto de pregação, mas num dia eu não estava. Eles veio chamar para me ser. Acho que eu tinha. Eu trabalhava e aí estava cansado e não fui. Mas imagina se fosse o dirigente, é mais complicação ainda. Por isso que eu não pretendo, já teve alguém perguntando aqui, o irmão vai abrir uma igreja, irmão prega bem, irmão isso. Eu não pretendo mesmo, porque primeiro eu não quero me enriquecer com obra de Deus. Segundo ponto é que você vai abrir uma obra, você tem uma série de problemáticas e principalmente a gente pregando o genuíno evangelho. Porque no começo começa tudo bem, mas depois o diabo atrapalha, entra montoeira de gente ali, faz isso, faz aquilo e complica muito mais, né? Suicídio de pastor, claro. Mas também, então, sem o Espírito de Deus, o inimigo entra, é verdade, né? É verdade. E depois eles querem ser o que também não são, né? Querem vender aquela ideia, aí depois dá a depressão, que fico decepcionado, olha, não está dando certo, eu estou criando aqui uma coisa que não é, né? Porque eles não têm a humildade de reconhecer os seus erros, né? É que eu fico pensando, eu já falei daquela pessoa que eu não vou citar aqui, que é aquele pastor aí famosão do YouTube. Ele mesmo diz que é famosão, né? Ele diz que como é o pastor mais famoso, que todo mundo fala dele porque ele é famoso, tá? Eu quero ser famoso diante de Deus, do que diante dos homens, né? Mas tudo bem. Aí, esse camarada tem algumas coisas, como eu já disse, que são extravagantes. Ele não tem humildade de reconhecer e dizer que é errado. Aí vai chegar num dado momento que vai perceber que é errado, capaz de dar uma frustração tão grande nele que ele pega e sai com tudo e nunca vai saber mais nada. Porque isso já ocorreu com várias pessoas. Várias pessoas. Mesmo com dinheiro. Eu tinha um dentro da Deus e Amor, para você ter uma ideia, que era um santarrão. E era parecido com esse que eu não vou mencionar o nome dele, né? Que eu não mencionei. E nem esse também não vou mencionar.
e pregava isso, pregava aquilo. Inclusive foi visto, tiraram uma fotografia, tinha na boca dele uma língua repartida de fogo. Eita, é o homem da labareda de fogo, né? E fazia isso, fazia aquilo, era abençoado, era milagre, era tudo, naquela rigidez, naquelas coisas todas. Aí, a pouquinho do nada, o que que aconteceu? Mas ele já estava corrompendo-se, é porque uma hora ele já disse, agora eu vou me revelar. O camarada pegou e adulterou, se separou do esposo, abriu outro ministério e pronto. E agora vive totalmente oposto ao que ele pregava, né? Porque eram os exageros. Não adiantou. Hum? Então, tem tudo isso a ser analisado. Aí, quando eles não fazem isso, que dão um pontapé, um chute, né, no balde mesmo, e se extravasam mesmo, ou pisam um pé bem lá na jaca e fazem de tudo, eles vão para esse outro extremo, que é o tirar a vida, né? Quando eles não se jogam para a vida, para curtir, fazer as coisas desse mundo, eles vão para tirar. É extremo. Isso, inclusive, é comprovado psicologicamente. A pessoa, quando fica chapada só num momento só, ela vai ter uma depressão por conta disso. Porque só faz aquela coisa, fica ali, só 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 fica ali. E tem algumas coisas que não tem que ser mudadas. E não muda por conta da própria arrogância, né? Mas, bom, enfim. Se for para falar tantas dessas coisas, a gente fica aqui a madrugada toda. Bom, meus caros, uma pregação aqui bastante complexa, né? Começamos do início de Gênesis, falando um pouco de várias coisas, de ministério, de obra, de tudo. Portanto, nós cremos que Deus criou tudo e que nós somos parte da obra de Deus e que Ele tem um plano conosco que pode nos dar, sim, a bênção por meio de Jesus Cristo, já que por meio de Cristo nós somos filhos de Deus, sem aceitar Cristo nós apenas somos criaturas. E assim nós podemos desfrutar das mesmas bênçãos que Adão e Eva desfrutavam no paraíso, aqui já e no futuro com a vida eterna, né? E lembrando que o bem e o mal estão aí. Se a gente não vigiar, a gente pode realmente fazer o que é errado e sofrer as devidas consequências. Eu vou agora fazer uma breve oração para encerrar aqui esse momento da pregação e da oração. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, com essas palavras, por ter falado conosco. Perdoa o nosso pecado, nossas falhas e debilidades, em nome de Jesus Cristo, venha nos restaurar, venha nos encher do Teu Espírito Santo, venha nos dar força para estar na Tua presença, para estar sob a Tua bênção, para não deixar o inimigo nos atacar, nos destruir, nos desanimar, nos tirar o foco, que o alvo e o foco é o Senhor. Meu Deus e Pai poderoso, visite os necessitados, aqueles que estão fracos na fé, fortalecendo-os, visitando os orfanatos, os asilos, aqueles que estão doentes, dando a cura, porque o Senhor é o Deus que cura, o Deus que sara, Jeová Rafá. Opera, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, visitando aqueles também que estão em dificuldades financeiras, para que possam ter a prosperidade, abra as portas. Aqueles que necessitam do pão, da comida, o Senhor envia, utilizando pessoas que possam assim ajudar. Em nome de Jesus Cristo, abra, Senhor, as portas, as cadeias do inimigo que tem fechado, trancado essa vida, em nome de Jesus Cristo, seja desfeito todas as obras de Satanás, pois Cristo se manifestou para te fazer todas essas obras, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, venha fazer, ó Pai, grande obra, venha, Senhor, visitar os presídios, venha visitar as pessoas que lá estão, venha utilizar os teus servos que pregam o teu evangelho para fazer a tua obra. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, abençoa todos que têm acompanhado nós aqui nessas lives de pregação, de oração, que têm sido fiel aqui, abençoa o seu lar, a sua família, abençoa meu pai, irmão Oswaldo aqui, o irmão também que estava aqui, o Jonathan, e dentre outros que se manifestaram, abençoa seu nosso lar, abençoa nossa família, em nome de Jesus Cristo, nos dê a bênção maravilhosa, nós cremos no teu poder, na tua graça, desfaz todas as obras do maligno, em nome de Jesus Cristo, assim nós cremos que o Senhor que criou todas as coisas é o Deus na causa dos impossíveis que faz maravilhas e algo extraordinário na vida daquele que crê. Louvado e engrandecido teu nome, seja o teu nome. Amém e amém. Fique na paz, a paz do Senhor, Deus abençoe o irmão, e outros irmãos que participaram do canal da Bíblia também, né? E também o Jonathan.
Junto a Ricardo Dias. Fechando aqui, Deus abençoe a todos. E lembrando que se der certo aí, né, talvez nesse horário, a partir da 1 hora, eu vou sempre fazer algumas lives aí. Talvez não tão longas como essa, né, mas prezar por algumas lives de pregação ou de oração. Eu acho muito bom isso no canal, apesar, às vezes me causa asco, né? Que é até um desabafo, que as pessoas que querem para estar aqui não estão, né? Porque elas, quando vão ver aqueles canais, meus vídeos lá, que eles dizem que eu estou atacando igreja, que eu estou atacando pastor, eles estão tudo lá comentando, né? Engraçado, né? Por que que você não vai orar por ele? Porque você... Eu estou orando aqui, eu estou pregando, mas eles não estão aqui, né? Aqui eles não aparecem. Aí eu fico pensando, será que eles não aparecem porque não vêm acessar ou porque o YouTube não os indica, né? Aí é algo que eu não sei. Mas se eles sabem e não vem, é porque de fato quem está errado são eles. Né? Porque como é que eu posso criticar? Vai orar, mas quando eu oro eles não aparecem para orar ou não estão acompanhando a live, só acompanham as lives ou os vídeos que tem, entre aspas, treta, fofoca, problemática. E lembrando que eu não faço aqui coisa de vídeo de fofoca, na realidade são comentários sobre fatos e procuro respeitar inclusive a pessoa que estou comentando, tá? Bom, Deus abençoe, não é por muito falar que seremos ouvidos, né? Boa noite a todos e um bom dia.